6h41, estamos de volta e vamos direto para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Adriane Diniz e com a Micaele Cevalho. Elas estão ao vivo na 93.1 e agora conversam com a gente aqui também no Manhã no Ar. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Dani. Bom dia, Dani. Então, o assunto do dia, né, na política brasileira é essa queda de braços entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal e também as brigas internas dentro do próprio Supremo, né? O Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, já se manifestou totalmente contra a decisão do ministro Marco Aurélio. Enfim, eu acho que a Adriane não está me ouvindo, é isso? Agora sim, estava baixo. Então, Adri, a gente estava falando justamente dessa queda de braço entre o Supremo e o Senado, né? Eles tentam dizer que não há uma crise institucional, mas é claro, é evidente que há, e uma crise interna também dentro do Supremo, já que a gente tem dois ministros declarando-se aí com posições absolutamente contrárias, que é o caso do ministro Gilmar Mendes, contra a decisão do Marco Aurélio de afastar o presidente do Senado, Renan Calheiros. É uma crise institucional que preocupa bastante, né? Tanto o Legislativo e o Judiciário estão num confronto direto e por diversos motivos. E o que trouxe isso à tona mais uma vez foi a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio de Mello, que determinou o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado depois que ele virou réu em um processo que o acusa de peculato. E essa decisão foi descumprida pelo Legislativo. A mesa diretora do Senado entendeu que eles não poderiam seguir essa decisão liminar, que é de um único membro da Corte, e iriam esperar a manifestação do colegiado. O colegiado é formado por 12 ministros, né? E só com essa decisão dos colegiado, por maioria dos ministros do STF, que eles iriam afastar ou não Renan Calheiros. Essa decisão ficou para hoje, Daniela, e quando a gente fala em crise institucional, é que existem várias coisas que estão envolvidas aí. Essa decisão e esse descumprimento acontece no meio daquela discussão do ministro em que os magistrados e membros do Ministério Público podem ser acusados de abuso de autoridade, aquele pacote das 10 medidas contra a corrupção. Eles mudaram algumas coisas na Câmara Federal e essa proposta chega no Senado agora, e mudaram algumas coisas e acrescentaram punições a juízes e a membros do Ministério Público. Outra decisão aí que está sendo discutida é a delação da Odebrecht. Estamos às vésperas e a delação deve citar o nome de vários políticos. Então, há uma preocupação de vários parlamentares em torno disso. Outra situação é a crise, aliás, uma comissão que foi criada lá no Senado para investigar supersalários. E quando a gente fala de supersalários, o Senado pretende investigar os salários dos juízes, dos magistrados. Tem todas essas questões que estão em volta aí dessa queda de braço entre o Judiciário e o Legislativo. Então, hoje, o Supremo deve definir se vai seguir essa mesma decisão monocrática do Marco Aurélio de Mello ou se decidem um contrário. Como você falou ainda que há uma crise dentro da própria instituição, é que há ministros que são contrários a essa decisão do Marco Aurélio de Mello, como é o caso do ministro Gilmar Mendes. Ele chegou a dizer que essa decisão do Marco Aurélio é digna de impeachment, que não se faz isso, que é uma decisão que ele não poderia tomar de forma individual, que isso enfraquece o colegiado, que o afastamento de um presidente do Senado por algo tão grave deveria ter sido discutido por todos e não uma decisão única. Renan Calheiros, que é aí o alvo desse afastamento, ele disse que ele disse o seguinte, Daniela, toda vez que se ouve falar em acabar com os supersalários, ele parece tremer na alma. Tomar uma decisão para afastar a 9 dias de acabar o mandato do presidente do Senado Federal por uma decisão democrática, ninguém merece isso. Nenhuma democracia merece isso, nem mesmo o Brasil, para as palavras do próprio Renan Calheiros. Então, a gente está no meio dessa confusão toda que é muito triste, enfraquece a democracia, né? A gente tem uma máxima republicana que diz que decisão de juiz não se discute, se cumpre. E esse caso está sendo bem discutida, inclusive, pelo próprio Supremo, né? Pelos próprios membros da Corte. E quando o ministro Gilmar Mendes fala em impeachment, só para deixar bem claro, seria do ministro, né? Do colega ministro, dele. Do colega né? dele. Geralmente, quando a gente fala em impeachment, a gente imagina logo políticos eleitos, né? Mas, na verdade, ele está se referindo a esse termo para retirar o próprio colega que, segundo ele, tomou uma atitude, no mínimo, não cortês com os outros colegas, mas acusa, né, de
de uma maneira nos bastidores, que a gente fica sabendo, até muito mais séria essa atitude do seu colega, né? E aí agora a gente vai ver o que vai acontecer ao longo do dia, se a Corte, se o Supremo mantém a decisão do ministro Marco Aurélio ou se vai rever essa decisão. Ontem nem teve quórum no Senado, né? Foi um dia muito agitado lá no Senado, Adriane. Isso, o Renan Calheiros se reuniu com vários senadores, né? Não chegou a presidir a sessão e não houve quórum, eles chegaram a cancelar e eles precisam resolver essa questão, essa briga institucional, para poder dar andamento a várias outras coisas que são importantíssimas, né? A gente está aí às vésperas de votação do projeto da Previdência, que foi encaminhado ao Congresso Nacional, a gente tem outras discussões que estão, como, por exemplo, o teto, a votação da PEC do teto. Então, tem muita coisa importante que deve acontecer e isso acaba tirando a independência dos poderes e dificultando a atividade do legislativo. É preciso que se tome, de fato, uma decisão colegiada, que é a decisão da maioria dos membros do STF, porque aí sim dá para ter andamento. Afasta o Renan, não afasta e seguem os processos que estão. E o Renan diz que não faz sentido afastá-la 9 dias de acabar o mandato, porque já está acabando. Então, o mandato dele da presidência, né? Porque há uma renovação, uma nova eleição a partir do ano que vem. Vamos mudar de assunto agora, falar de economia, um assunto que mexe com o bolso aí de todo mundo, direto ou indiretamente. A gasolina já está sendo vendida a R$ 4,00 o litro nos postos de gasolina de Manaus, gente. É isso mesmo. Olha, Dani, o que aconteceu? Ontem houve aí a elevação dos preços aí nas refinarias. A gente sabia que esse preço poderia chegar ali, esse aumento no consumidor, mas a gente não esperava que fosse tão rápido assim. O que a gente percebeu, tanto em Manaus quanto em outras cidades do Brasil, foi grandes filas naqueles postos que ainda seguraram o preço um pouquinho mais baixo ainda nesta terça-feira, né? Não sei se você passou aí por alguns postos da cidade e houve essa corrida dos motoristas. Ontem mesmo, em Manaus, aqui na nossa cidade, tinha posto praticando o preço da gasolina a R$ 3,21, R$ 3,19 até, pagando no dinheiro na hora. E aí, já chegando à noite e no início dessa manhã, a gente pôde perceber que em alguns postos a gasolina já ultrapassa aí os R$ 4,00. Na verdade, o aumento, Dani, foi para o diesel e para a gasolina. Do diesel foi de 9,5%, isso na refinaria, né? E da gasolina, 8,1%. O que significa mais ou menos 17 centavos a mais do diesel e 12 centavos a mais da gasolina. Mas o que a gente está percebendo no preço final ali do consumidor mesmo é que esse valor chegou um pouco mais alto. A gente não entende porque, afinal de contas, o discurso da Petrobras, aí nos meses de outubro e novembro, era de uma redução no preço da gasolina. Em algumas cidades, essa redução não chegou. Aqui em Manaus, a gente percebeu ali que alguns postos conseguiam praticar um preço mais baixo para alívio do motorista, mas agora parece que o presente de Natal chegou com um preço mais salgado dos combustíveis. Hoje, quarta-feira, tem alguns postos que ainda estão cobrando o preço um pouco mais abaixo desses R$ 4,00 aí, mas ainda não é o preço que estavam cobrando ontem, né? Está bem distante. Então, o que a gente imagina é que já tem motorista aí percorrendo a cidade, correndo atrás para encher o tanque, né? Ainda garantindo o preço mais baixo para não ter que pagar esse preço salgado, mas eu acho que não tem para onde correr, não. Na madrugada, a gente né? a gente vai ter que pagar. Eu, por exemplo, não abasteci o carro e vim durante a madrugada para cá, não quis parar no posto de gasolina. Eu tô achando que eu já vou ter que pagar mais caro mesmo, viu? Acho que sim, né? E olha, você falou em presente de Natal, um presente de Natal que ninguém queria, né? Um presente de Natal para menino não comportado, porque realmente não tem mais o que apertar aí o trabalhador, o seu bolso, para conseguir fechar as contas do mês, e qualquer aumento como esse é um aumento realmente que pesa e tem que se refazer contas, enfim, tem que diminuir. Tem gente realmente deixando o carro em casa para só sair, né, em caso de necessidade mesmo, no fim de semana com a família, ou algo desse tipo, usando o transporte coletivo, que já é caótico, os ônibus já são superlotados. Então, a partir do momento que as pessoas que têm carro particular deixam na garagem e entram no transporte coletivo, uma massa muito grande, causa sim um impacto. Então, a gente acha às vezes, eu não tenho carro, a gasolina ali não vai interferir. Interfere em tudo, né? No cálculo do preço da passagem, enfim. Inclusive dos alimentos, né, Dani? Inclusive porque dos são alimentos transportados. Exatamente, principalmente para uma cidade como a nossa, geograficamente isolada de grandes centros, que precisa ainda de grandes produtos, de muitos produtos para abastecimento. Qualquer impacto na gasolina interfere no preço, no nosso bolso, com certeza. Vamos mudar de assunto agora. O diretor-geral da Lamia é preso na Bolívia após acidente aéreo
com a delegação da Chapecoense. Ele chegou a dar umas declarações, né, dizendo que só no fim da investigação é que poderia se dizer se estava ou não com pane seca aquele avião. Todo mundo dizendo que sim, já tem relatórios ali que não foi a primeira vez. Pelo contrário, essa teria sido a 4ª vez só esse ano, naquele trajeto que o avião da Lamia chegou no limite do combustível e essa última nem chegou, caiu, enfim. Agora tomou-se a decisão da prisão do diretor, é isso? É isso. Olha, os procuradores do Ministério Público da Bolívia, eles realizaram uma operação, na verdade. Teve também busca e apreensão que foi feita na sede da Lamia. Olha, só para você ter uma ideia, entre documentos e computadores foram retirados de lá 2 caminhões cheios. Tudo foi enviado para a sede do Ministério Público lá do país. Olha, eles confiscaram documentos, computadores, prenderam o diretor-geral da companhia, como você citou, Gustavo Vargas Gamboa, e além dele, foram detidos a secretária e um técnico da companhia. Olha, só para a gente entender, o Gustavo Vargas, ele é ex-militar e é piloto, sempre dos presidentes daquele país, como ainda é do presidente atual de lá. O filho do Vargas, ele é um funcionário do alto escalão da Direção-Geral da Aeronáutica de lá e agora já foi afastado também. Ou seja, foi descoberto aí, a partir desse novelo, né, desse fiozinho do novelo, está sendo desenrolada toda uma história, várias pessoas ainda podem ser atingidas aí dentro dessa investigação que começou e que é uma investigação que deve ser muito séria, né, realmente despertou aí a atenção do mundo inteiro para uma situação que se vivia lá, como você falou, de irregularidades em companhias aéreas, que é uma questão seríssima, que envolve aí a vida de várias pessoas, como tomou aí a vida de várias pessoas nesse acidente, né, Adriana? Isso mesmo, Daniela. E os procuradores só ordenaram essa prisão depois de passar horas e horas vasculhando todos os documentos, os computadores, identificaram indícios e, por isso, determinaram a prisão, o afastamento do filho do Gustavo Vargas da Agência de Aviação Civil lá da Bolívia já tinha acontecido, porque a Bolívia também faz parte desse processo de investigação. E agora eles continuam uma investigação que conta com Brasil, Colômbia e Bolívia. O procurador-geral da Bolívia, o Ramiro Guerreiro, ele diz que essa investigação no país dele, o caso está aberto a princípio como crime de descumprimento de deveres e o máximo que pode chegar é a homicídio culposo e nem todo mundo pode ser responsabilizado diretamente por isso. Então é um processo de investigação que ainda vai continuar e que os casos vão ser respondidos, as pessoas envolvidas, elas vão ter que se entender com justiça de 3 países, com a Colômbia, o que era para onde o voo estava indo e onde aconteceu o acidente, ali próximo a Medellín, a Bolívia, de onde era a empresa Lamia, que tinha um único avião e de onde partiu também esse voo, e também o Brasil, porque foi um voo fretado pelos brasileiros com destino a Bolívia, a Medellín, aliás, a Colômbia, para fazer esse jogo lá da Copa do Brasil, da Sul-Americana, que acabou não acontecendo. Então, essas são... É uma questão que ainda vai desenrolar bastante, como a Micaele falou, é só o fio do novelo que está começando a ser puxado, tem muita investigação aí por trás, apesar de um dos sócios, que era o piloto, ter morrido, outras pessoas podem ser responsabilizadas. Agora, eu discordo que seja se comprovada a falta de gasolina, seja aí um crime culposo, doloso, porque é doloso. A partir do se a gente considera que alguém bebendo no trânsito, né, assume o risco de matar alguém no trânsito e por isso já é considerado um crime doloso, você beber e dirigir, associando a uma série de outras irregularidades no trânsito, como passar o sinal vermelho, alta velocidade, enfim. Se é considerado, nesse caso, um crime doloso, alguém que não coloca gasolina suficiente para chegar ao seu destino, ou coloca uma gasolina exatamente suficiente, que sem nenhuma eventualidade, que me parece que foi o caso, né? Ele já tinha feito isso outras vezes, nesse mesmo trajeto com a mesma quantidade de gasolina, tinha conseguido fazer o voo 5 minutos menor, 3 minutos menor, né? A gente viu alguns cálculos que mostram que que caíram exatamente a 7 minutos da cabeceira da pista, ou seja, ele teve aquela demora, todo mundo já conhece essa história, mas a gente vai repetir aqui, né? Teve que dar prioridade para uma outra aeronave, acabou atrasando um pouco mais. Quer dizer, alguém que não coloca o combustível suficiente para ter 30 minutos mais de voo, como diz a aviação, a ponto de chegar num aeroporto próximo e que faça um pouso com segurança, está, sim, assumindo um risco gravíssimo e isso, no meu ponto de vista, acho que vocês concordam,
Seria um crime doloso, né? Por isso, esse é o entendimento do Procurador-Geral da Bolívia. Por isso que eu disse que os responsáveis, eles vão ter que se entender também com a justiça brasileira e colombiana, né? Então, é o primeiro entendimento do Procurador-Geral de lá, o Ramiro Guerreiro, mas isso não está definido, até porque o processo de investigação ainda está em andamento. Há vários indícios de que foi, de fato, pane seca e que a empresa já operava com vários problemas há um bom tempo, mas ainda não foi concluído o inquérito. Então, enquanto isso não acontecer, não vai dar para responsabilizar essas pessoas. Adriane, muito obrigada. Micaele também. Nessa quarta-feira, ótima quarta aí, véspera de feriado para muita gente. Quem tem feriado, né? Amanhã a gente não tem, mas algumas pessoas vão amanhã ficar em casa. Então, ótima véspera de feriado. Quem vai poder descansar amanhã. Amanhã é na sexta, né? Que é ponto facultativo. Pois da padroeira do Amazonas. Muita gente aí também com possibilidade de enforcar. Obrigada, gente. Ótima quarta para todo mundo, porque quem acompanha a gente agora é pela rádio. Até a próxima. Até mais. Tchau. E o Jornal A Crítica de hoje também destaca aí a briga entre Senado e Supremo. Foi um dos assuntos que a gente falou na rádio agora há pouco. A manchete é: nenhuma democracia merece isso. Renan Calheiros critica a decisão monocrática que o tiraria do cargo e mesa do Senado se recusa a afastá-lo, desafiando a eliminar do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal. Você pode conferir essa e outras reportagens completas através do seu celular ou tablet. É muito simples, é só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, inclusive, vou lembrar de novo para você, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. Alunos do ensino médio de escolas públicas de Manaus mostraram ontem o resultado de projetos na área de tecnologia da informação. Esse contato com a robótica pode ser um grande passo, viu, para iniciar aí uma formação profissional na área. Robôs que jogam futebol. Neste projeto de robótica tem até drible e golaço. E na hora de aumentar o placar, a comemoração é também uma homenagem. Os robozinhos feitos pelos estudantes também apostam corrida. Eu sempre tive vontade de mexer com robótica. E esse projeto que ele me proporcionou isso. Ele me ajudou. Eu pensei que eu nunca fosse entrar num projeto desse, por talvez ser muito caro, os equipamentos são caros. Pode parecer simples, mas esse contato com a robótica e tecnologia da informação é fundamental até para iniciar uma carreira. É um momento de desenvolvimento e incentivo, à prática tecnológica dos recursos humanos, tecnologia da informação. Essa iniciativa faz parte de uma parceria da SEDUC e FAPEAM, que criou o Programa Estratégico de Indução à Formação de Recursos e Tecnologia da Informação. O público é formado por alunos do ensino médio de escolas estaduais, que recebem aulas extras no contraturno. Hoje, as turmas apresentaram um projeto de conclusão. O maior resultado para nós é a transformação dessa juventude em cidadão, em se achar capaz, em ser criativo, em se enxergar empreendedor. Eu só acho que é fundamental e é necessário para que a gente mude a sociedade. E o resultado foi bem significativo. Este grupo produziu um carvão de caroço de Tucumã. Em vez de ir para o lixo, agora chega até a ser melhor que o carvão vegetal comum. O carvão do Tucumã ele emite menos fumaça e tem uma durabilidade maior que o carvão vegetal comum e a quantidade de calor específico dele também é maior. Já com o projeto Ecologia Aumentada, os alunos conseguiram diminuir pelo menos 2 problemas. Um deles é o recurso financeiro, já que muitas vezes as escolas públicas não têm dinheiro para fazer uma excursão, por exemplo. O outro foi a distância da floresta. Eles trouxeram os animais silvestres para a sala de aula, através deste óculos aqui de realidade aumentada. Eles desenvolveram uma plataforma e com o óculos é possível enxergar os animais de forma tridimensional e estudar a ecologia. Se a gente não tem essa oportunidade de ir até a floresta, a gente buscou desenvolver essa plataforma para que a gente pudesse analisar os animais não a olho nu, de uma forma direta, mas de uma maneira virtual. Os deputados federais aprovaram na madrugada da última quarta-feira um texto que derruba parcialmente, na verdade, maior parte dele, o projeto das 10 medidas contra a corrupção que foi apresentado pelo Ministério Público Federal.
Após sofrer algumas alterações na comissão especial que debatia o tema, o plenário da Câmara aboliu medidas consideradas bastante importantes no projeto, como propostas para evitar a impunidade de políticos e empresários. Para explicar essas medidas que todo mundo está falando e a gente quer entender melhor, né, detalhar para você, eu converso agora com o procurador-chefe do Ministério Público Federal, Edmilson Barreiros. Bom dia, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, procurador. Obrigado pelo convite, bom dia. A gente espera detalhar um pouquinho essa história de como aconteceu. Foi, na verdade, um banho de água fria, né? Todo mundo tinha muita esperança que essas 10 medidas do pacote anticorrupção fossem mudar a história do país. A gente vê há alguns anos as pessoas tentando isso nas ruas, uma nova mudança dos brasileiros, mas no final das contas o efeito foi justamente o contrário. Na verdade foi pelo seguinte, você tinha 10 medidas de combate à corrupção. Todas foram rejeitadas, à exceção de duas, que é o aumento das penas do crime de corrupção e queijandos em relação a como crime hediondo, etc. E o endurecimento das penas e do regime contra o Caixa 2. Mas ainda assim, até essas duas medidas foram aprovadas com alteração. Imagina que o projeto dizia que a corrupção de 100 salários mínimos seria crime hediondo, agora é 10 mil salários mínimos. A gente tem muita gente no Lava Jato que não chegou a esse valor de 10 mil salários mínimos, para dar um exemplo. E a questão do Caixa 2, você pode dizer o seguinte, a lei da empresa limpa, que responsabiliza empresas que praticaram atos de corrupção junto à administração pública nacional e estrangeira, ela é mais dura do que a proposta de Caixa 2 que saiu com os partidos. Então, até nessas duas medidas que passaram, houve certa autoproteção. As outras 8 que não passaram foram radicalmente alteradas. A mais grave é considerada aquela que pune, né, juízes e procuradores de, por exemplo, divulgar algo sobre a investigação, enfim. Eles consideram vários itens agora abuso de autoridade, é isso? Na verdade, é até importante falar disso. Isso não nasceu das 10 medidas contra a corrupção. Essa medida foi fruto da vontade da Câmara dos Deputados. Eles que acharam que deveriam colocar dois artigos direcionados a punir juízes e membros do Ministério Público. Por que eu digo direcionados? Porque a lei atualmente vigente no país de abuso de autoridade, ela vale para todas as autoridades, de qualquer poder, civis ou militares. O que eles fizeram foi incluir 2 artigos com muitos crimes de responsabilidade, mas apenas e tão somente contra juízes e membros do Ministério Público. E são coisas assim, graves, porque são tipos muito abertos, com muita insegurança jurídica e com coisas lamentáveis. A lei da mordaça é uma delas. Lembrando aqui da PEC 37, que tirava o poder de investigação do Ministério Público, tem um tipo lá que penaliza se a investigação, o procedimento de investigação foi aberto sem provas. Só que se você tiver provas, para que você precisa abrir o procedimento de investigação? Já está concluído, né? Você obtém as provas no fim do processo de investigação. Exatamente. Então, esse projeto, o defeito principal dele é que ele criminaliza não o abuso, ele criminaliza a atividade normal, o processo normal de trabalho de juízes e membros do Ministério Público. E ele é direcionado porque ele não se dirige a mais ninguém. As outras autoridades, fora juízes e membros do Ministério Público, continuam sendo punidas por essa lei atual, que ela é ruim, ela é anacrônica. A gente defende uma outra lei, mas com tipos justos, com tipos de segurança jurídica, e não esses que apareceram nesse projeto como paraquedas. Eles não estavam e não foram debatidos nem na comissão especial e muito menos pela sociedade, que desde julho do ano passado se mobiliza em torno das medidas. Inclusive, essas 10 medidas elas juntaram milhões de assinaturas pelo país, né? Inclusive, foi levada a partir do movimento do Ministério Público de envolvimento aí dos brasileiros, dos cidadãos, dos eleitores, é isso? Eu costumo dizer que ela nasceu no Ministério Público Federal, mas ela foi abraçada pela sociedade. É um projeto genuinamente popular, sim. Assim, as pessoas dizem que, porque o Ministério Público ele quer impor a pauta ao Congresso, não é o caso. Quando você lembra que a lei de corrupção eleitoral, ela demorou mais de um ano para conseguir as assinaturas todas, chegou a 1,5 milhão, a própria lei da ficha limpa, que demorou 1 ano e meio, quase 2 anos, esse projeto conseguiu a adesão de mais gente, 2,5 milhões de brasileiros, em 7 meses. Assim, o recado da sociedade ao Congresso é muito claro.
que cansaram da corrupção, cansaram de um sistema de justiça ineficiente, injusto, elitista. E eu digo a vocês, você não tem como tratar uma doença grave com aspirina. Ninguém mentiu à sociedade, os remédios eram graves, eram duros, porque a corrupção ela é um grave mal ao país, talvez o maior deles. A Transparência Internacional estima 200 bilhões de prejuízo anuais ao Brasil. É um número, uma cifra inacreditável, né? Inacreditável de tão grande. Imagine todo o serviço público, melhoria na vida das pessoas, se a gente, não vou dizer nem erradicar, mas se tivéssemos níveis civilizados de corrupção. Corrupção no Brasil, ela não é nem civilizada. Ela é escrachada, é aberta e esse tipo de procedimento agora do Congresso, da Câmara, no apagar ali das luzes, no fim do dia, durante a madrugada, ressalta mais uma vez esse desrespeito, né? esse escracho, né? Porque foi algo que foi votado ali enquanto, e cabe essa crítica mesmo, enquanto todo mundo ainda chorava os mortos ali da Colômbia, todas as atenções, inclusive da imprensa e da população mesmo voltada para isso, eles mantiveram a votação, uma votação crucial aí para a vida do país nos próximos anos e aprovaram da maneira que foi aprovado. Eu chamo o projeto 4850 de projeto da calada da noite, porque realmente foi o único dia em que não tinha a atenção tanto da mídia especializada como da sociedade civil, que desde sempre acompanhou o projeto. E foi solicitada em reunião até o adiamento. Isso foi feito no dia. Achávamos que o luto do país, e é o luto oficial, o presidente decretou 3 dias de luto, ia recomendar mais um adiamento, que não seria o primeiro adiamento daquela votação, mas infelizmente de levar a votação e a madrugada inteira. Há propostas que alteram também o Código Penal. Quais são elas? Havia várias, assim, mas todas rejeitadas. Por exemplo, a alteração das regras de prescrição. Eu digo que uma delas, a prescrição retroativa, é uma excentricidade, uma jabuticaba do Brasil, não existe em nenhum outro lugar. Então, só esse tipo de medida acabaria com o arquivamento de grande parte dos inquéritos das ações envolvendo criminalidade graduada, crime organizado, porque é um fator muito grande de impunidade. Se você aplicasse as regras usuais, normais de prescrição, sem que ela retroagisse ao início do processo, essa impunidade diminuiria muito. Agora, parte do Código Penal, eu diria assim, por exemplo, crime de enriquecimento ilícito. Corrupção em todo lugar, não só no Brasil, é um crime de difícil prova, de difícil apuração. No Brasil, a diferença é que é de difícil punição, além disso tudo. Se você tivesse o crime de enriquecimento ilícito, você não precisaria provar todos os atos de corrupção de toda uma carreira de um agente público até ele chegar ao estágio que chegou. Bastaria provar que ele tem patrimônio, sinais exteriores de riqueza que não possam ser compatíveis com sua renda normal. E isso é uma obrigação que o país tem com a ONU desde 2003 e ele não cumpre. É uma obrigação internacional que o Brasil não cumpre junto à ONU, que na Convenção Internacional contra a Corrupção exigiu isso dos países signatários. E era a hora de pagar essa dívida na comunidade internacional e foi o primeiro a ser rejeitado. Agora, isso é até óbvio para a gente, né? A partir do momento que às vezes a gente fica pensando, será que o dinheiro desse político ou desse empresário vale mais do que o meu? Porque não é possível, né? Se ele tem esse determinado ganho, se não ganhou nenhuma herança, se não ganhou na loteria de maneira lícita, como é que ele pode ter todo esse patrimônio? Então, isso é algo tão, aparentemente para nós leigos, eu não sou uma operadora aí das leis e da justiça, mas para nós cidadãos é algo tão simples de ser provado e investigado, e isso foi uma das medidas que tirou. Não se pode usar esse indício como uma prova. Foi o primeiro que caiu. Foi a primeira votação que caiu. Assim, eu tenho até a lista, se você me permite. Claro. A gente quer justamente, e esse é o nosso objetivo da entrevista, que as pessoas entendam, muito se fala sobre isso, que as pessoas entendam quais são as principais medidas que estavam ali previstas para combater a corrupção no país e que caíram ali na calada da noite exatamente há uma semana atrás. Quais são elas? Por exemplo, a extinção de domínio. Às vezes a corrupção está toda aprovada, está toda documentada já nos autos, e acontece alguma coisa, a pessoa morre ou prescreve, ou ela desaparece de alguma forma,
Aí os bens, se o processo é extinto, por exemplo, pela morte ou outra causa, os bens são devolvidos para os herdeiros. Então, com a extinção de domínio, isso acabaria, porque seriam os efeitos civis daquele ato de corrupção independente do processo criminal que seria arquivado. Isso foi retirado? Foi. O fim da prescrição retroativa também. O whistleblower, que é o reportante, é interessante, hoje qualquer cidadão pode fazer uma denúncia contra um crime de ação penal pública e tudo, mas ele não tem garantia nenhuma, ele pode sofrer retaliação. O whistleblower, ele é aquele que apita, o pessoal reclamou, fez crítica dizendo que é um novo delator premiado, não tem nada a ver, porque o delator premiado ele participa do crime. O whistleblower é aquele cara, o reportante, ele não participa do crime, mas ele sabe. Por um acaso ele trabalha na mesma empresa, por um acaso ele é amigo de alguém que falou para ele. É informação, mas não faz parte do esquema. acesso à informação, não faz parte do esquema. E ele teria garantias para fazer essa denúncia. Com mais segurança, inclusive da sua vida, da sua família. Aí o pessoal tirou isso também, porque falaram que ia incentivar a deduragem, o X9, que isso não é propriamente o que acontece nos países mais avançados. Eles dão garantias que a pessoa, que faça a denúncia, porque sabem que ela pode ser depois escanteada pelo mercado. Então, aquela história da recompensa tem esse viés. A pessoa vai ficar um ano sem ser contratada pelos concorrentes daquele que ele denunciou, até como retaliação mesmo. E nos outros países, eles fazem essa regra pensando no mundo real. No mundo real, as pessoas sofrem retaliação. Então, dão garantias para que faça a denúncia. Assim, eu dou outro exemplo aqui. O enriquecimento ilícito, eu já falei. O teste de integridade, que em Hong Kong, por exemplo, a maior parte dos casos de corrupção, que nos anos 60 é um dos países mais corruptos do mundo. Hoje, ele está entre os 15 menos corruptos do mundo, segundo a Transparência Internacional. E começou com o teste de integridade, que é aquele teste eventual que a pessoa, na esfera administrativa, ela é exposta a um caso de corrupção e, dependendo da conduta dela, ela pode ou não vir a sofrer uma sanção administrativa. O pessoal reclamou dizendo que era uma armadilha e tudo. Na verdade, o servidor público está todo dia sujeito a uma denúncia, uma fiscalização da pessoa que ele atende, dos demais colegas. Seria apenas uma forma de aperfeiçoar o processo e tornar isso mais transparente, mais né? transparente, mais claro. Um instrumento claro das corregedorias internas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado, né? O que pode ser feito? A tendência é que seja aprovado pelo Senado, ou essa mobilização toda, a gente debater, como a gente está fazendo agora e o Brasil inteiro fazendo, pessoas nas ruas, como aconteceu nesse domingo, pode mudar esse cenário lá no Senado? Qual a sua opinião? O Senado ele tem 3 caminhos. Ou ele aprova o projeto da Câmara, ou ele rejeita integralmente o que a Câmara fez, ou ele tenta ressuscitar as medidas no todo ou em parte. E isso, a depender da decisão dele, volta para a Câmara, para ela ter palavra final, ou morre no Senado. Se ele rejeitar tudo, por exemplo, morre no Senado. Aí pode ser tentado no outro ano. É uma decisão delicada, porque os senadores vão precisar passar a mensagem correta à sociedade. As pessoas querem mudanças e melhorias no sistema de justiça e do combate à corrupção. O que eu acho que dá para fazer? Dá para resgatar algumas, nem tão polêmicas assim, que são imprescindíveis. Eu destaco 2, a melhoria do rito da improbidade administrativa. Essa lei, quando ela foi lançada, nos anos 90, era mais rápida que uma ação penal. Hoje ela é 2 vezes mais lenta, porque mexeram tanto no rito que não tem mais efetividade. A proposta era voltar para o rito antigo. Simples assim, sem mexer muito. O Senado pode aprovar, então, pode. Tanto essa como mudança. Outras menos polêmicas, o fim da prescrição e essa do enriquecimento ilícito. Agora, essa que pune radicalmente e impede mesmo o exercício da profissão de promotores e juízes, o senhor acha que tende... Isso particularmente me preocupa muito, né? E a todos nós. O senhor acredita que essa vai passar ou o Senado vai rejeitar? Eles marcaram a discussão sobre esse projeto que veio da Câmara para o ano que vem. Então, vai ser um outro contexto, com outra presidência, vai ser para o ano que vem. Hoje, nesse mesmo tema de abuso de autoridade, o que nos preocupa é o projeto do senador Renan Calheiros, que é relatado por Roberto Requião, que tem algumas diferenças em relação a esse que veio da Câmara. É uma lei que essa é diferente da outra. É uma lei que pega todas as autoridades, não apenas juízes do Ministério Público, mas ela é muito ruim naquele aspecto de segurança jurídica dos aplicadores da lei. Tem tipos muito abertos. Tem um que eu acho uma graça. Comete abuso de autoridade quem abre procedimento de investigação com abuso de autoridade. Assim.
para começar, a redação é péssima e não se entende o que você quer dizer. Não se entende e não dá segurança jurídica ao aplicador. Vocês viram há pouco tempo, o Sérgio Moro foi ao Senado debater esse projeto com os senadores. Deu uma sugestão, o senador Requião disse que acolheu, mas quando você vai ler o que ele escreveu, continua a mesma insegurança jurídica. Assim, chamam isso, e até a ministra Carmen Lúcia, a presidente do Supremo, disse que é o crime de hermenêutica. Você está punindo o juiz por interpretar fatos e por analisar provas. Que é a função do juiz. Que é a função dele. Que é a função do juiz. Então, não dá para puni-lo por cumprir justamente a sua função. E se fizer isso, você cria uma justiça sem nenhuma independência. E isso não existe em democracia, isso existe em ditaduras. Olha, eu conversei com Edmilson Barreiros, procurador-chefe do Ministério Público Federal. A gente debateu aqui alguns pontos do pacote das 10 medidas anticorrupção, que foi desfigurado semana passada, agora será submetido ao Senado. Um debate aí que o Brasil inteiro faz e que a gente detalhou agora para você. Muito obrigada, procurador, pelo senhor ter vindo e pelos esclarecimentos. Obrigado pelo espaço, bom dia a todos. Bom dia. Agora chegou a hora da gente conferir a movimentação da nossa cidade ao vivo, direto do RC Cop, que já sobrevoa a cidade de Manaus. Bom dia, Walter Cardoso. Bom dia, Daniela. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Já estamos aqui no alto da cidade, mostrando as imagens dessa manhã nublada aqui, essa manhã preguiçosa na cidade de Manaus. Olha, nublada, mas tá bonito, viu? A imagem que o Alex Gomes traz agora pra gente, a cidade do alto, né? Não tem aquele solzão, tem muita nuvem, mas tá bem bonita a imagem de Manaus na manhã dessa quarta-feira. Conte lá pra gente, qual é a previsão do tempo? Então, Dani, o tempo deve seguir a tendência aí dos últimos dias. Já amanheceu aí com uma temperatura de 27 graus, até considerada alta, uma sensação térmica de 30% de possibilidade de chuva um pouquinho menor do que nos outros dias e a temperatura máxima de 31 graus. A previsão, como no restante todo da semana, é que sim, que amanhã seja marcada por muitas nuvens, o céu muito encoberto e à tarde e à noite podem ocorrer as pancadas de chuva. A gente sobrevoa nesse momento que ponto da cidade, hein, Walter? Estamos aqui num dos acessos alternativos de quem vem da zona norte da cidade para a zona leste. Aqui é a Avenida Nathan Xavier, no cruzamento aqui com a João Câmara, que é um atalho muito interessante, muito usado para quem precisa sair da zona norte em destino aqui ao Coroado. Nós estamos sobrevoando aqui justamente porque hoje esse trajeto, esse sentido vai ter uma alteração. A partir das 9 horas da manhã, esse cruzamento da rua João Câmara com a Nathan Xavier, que é esse que nós mostramos agora, vai ser interditado. Vão ser realizadas obras justamente nessa área aqui do Igarapé, então algumas intervenções, algumas mudanças no trânsito vão ser feitas. Por exemplo, quem vem aqui da Avenida João Câmara, bem no meio do seu vídeo, justamente nesse sentido da Cidade Nova para o Coroado, vai precisar acessar Nathan Xavier pela direita, pega aqui a direita, vai até o retorno para então seguir o seu trajeto. É uma das principais alterações. Já de quem vem ali no sentido contrário, deverão ser desviados também pela Nathan Xavier. Ou seja, com essa intervenção aqui nesse trecho do meio, as pessoas vão ter que fazer o acesso pela Nathan Xavier, que é essa agora no topo do seu vídeo, para não passar aqui nessa área que vai estar interditada, que vai ter toda uma questão de obras. Para quem ficar com dúvida, para quem tiver algum tipo de problema, os agentes do Manaus Trânsito vão estar aqui orientando o motorista, justamente para não ter nenhum tipo de problema, para evitar qualquer transtorno na área. Dani. Obrigada por enquanto, Walter. Eu te chamo já de outro ponto da cidade. Até já. Estão abertas as inscrições para o projeto Educar para Transformar. O programa realiza ações voltadas para a educação profissionalizante. São atividades como reforço escolar, oficinas de judô, jogos coletivos. Sobre esse assunto, eu falo agora com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Como é que os jovens interessados podem se inscrever aí no projeto? Ou os pais deles, né? De repente assistindo a gente agora, fica interessado e estimula o filho. Como é que faz? Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Ou os pais deles mesmo, porque muitas dessas vagas são realmente voltadas para jovens e para crianças. Olha, essas inscrições são presenciais. A pessoa que estiver interessada, o pai com o seu filho que for lá, tem que ir até a oficina Escola Loteria da Amazônia, que fica
na Rua 22, quadra O, no Conjunto São Cristóvão, no Zumbi 2. Indo até lá, você vai ver quais são as vagas disponíveis e vai ver também em que atividade o seu filho pode participar. Agora, para falar um pouquinho mais desse projeto, para a gente ir um pouquinho mais além, a gente trouxe aqui a Jéssica Freitas, que é coordenadora de projetos e que vai dizer para a gente. Jéssica, quais são as atividades realmente que vocês estão oferecendo em termos de inscrições nesse momento, né? Existem atividades que são bem diferenciadas. Sim, então, a gente vai estar desenvolvendo lá as oficinas de judô, reforço de 1º ao 5º ano e também jogos coletivos. A judô é uma coisa que agora, nessas férias principalmente, deve chamar muita atenção, porque tem muita criança, muito adolescente de férias. Você estava me explicando que as aulas já começam na próxima segunda-feira. Isso. A gente está tendo bastante procura durante essa semana, que as inscrições iniciaram na primeira segunda-feira agora da semana e encerra na próxima sexta-feira. E as oficinas de judô é uma das que o pessoal mais tem procurado, que é agora que inicia esse processo que alguns estão saindo da escola, tendo esse recesso, então onde eles mais procuram essas atividades coletivas. Agora, Jéssica, Educar para Transformar é um projeto muito mais amplo, né, por parte da OELA. Então, esse é um projeto em parceria com a Unicef e a gente já atende não somente na sede da OELA, como também nos 2 grandes bairros, que são Santa Etelvina e Jorge Teixeira. E junto com eles, a gente desenvolve ações também dentro das escolas, que são ações que trabalham com jovens e adolescentes. Dentro desses cursos que tem as inscrições abertas agora, né? Só pode participar quem mora nesses bairros, no Santa Etelvina, no Jorge Teixeira, ali no entorno do Zumbi, ou outras pessoas de outras localidades de Manaus também podem participar? Então, as inscrições estão abertas para todo o público, de 8 a 18 anos, e atende todas as crianças e jovens em geral. Vocês pretendem abrir até além da demanda, das inscrições que tem agora? Sim, a gente, além das inscrições que a gente tem, a gente sempre deixa um cadastro reserva para essas pessoas. Ok, muito obrigada, Jéssica. Dani, eu vou aproveitar, vou deixar aqui também o telefone para quem quiser mais informações. É o 3017 6761. Quem estiver interessado em participar de qualquer uma dessas atividades da OELA, pode ligar para esse telefone e ver como é que funcionam as inscrições. Tem uma documentação que realmente os pais e responsáveis devem levar para facilitar essas inscrições. E desde que você chegue lá levando tudo certinho, a vaga está praticamente garantida. Dani. Olha, eu acompanho há muitos anos o trabalho deles, é realmente sério, né? Eles mudam a vida das crianças. Algumas crianças, hoje já adultos, adotaram realmente os conhecimentos na sua vida profissional, ganham dinheiro e da sua família com os conhecimentos adquiridos pela OELA. Só cresce esse projeto e a gente fica feliz por isso. Obrigada, até daqui a pouco eu volto contigo. Olha, gente, esse ano o dinheiro ficou mais curto, né? Isso a gente está cansado de saber. Mas o que fazer para presentear quem a gente gosta, né? Família e amigos. Nesse período de Natal tem muita gente aí que está com um problemão nas mãos. Pois é, a dica é apostar em artigos customizados. Além de mais baratos e criativos, eles incentivam artesãos. E olha que bacana que a gente vai mostrar agora para você, no quadro Na Ponta do Lápis. Na sala da Dona Sandra, existem presentes e lembranças para todos os gostos. E bolsos também. São artigos que variam de 5 a 50 reais. Esses produtos todos foram feitos pelas artesãs itinerantes, um grupo de 16 profissionais que confeccionam e vendem esses objetos. São camisas pintadas à mão, porta-retratos, laços para crianças, enfim, tem opções para todos os gostos e coisas lindas. Dá para você fazer bonito, vender barato e ter o seu dinheirinho, né? Uma renda extra na família mesmo, que seja. Sem falar que você pode presentear com peças exclusivas. Eu acho que eu já pintei 3 camisas dessas. Dificilmente essas 3 pessoas vão se encontrar no mesmo lugar com a mesma camisa, né? Então é muito legal a pessoa comprar uma camisa dessa e dar de presente. Além da exclusividade, esses produtos confeccionados de forma artesanal têm outras vantagens. Se criaram alternativas dentro do mercado com lembranças, com presente, até mesmo com roupas, com bolsas de mulheres, com pessoas que estão nas periferias vendendo seus produtos de boa qualidade, de baixo custo,
né? Porque não tem vários valores agregados, taxas, tributos e tudo mais nisso. Então, tem um produto bom, com baixo custo, acessível a muitas pessoas. Tem muita gente investindo também em presentes saborosos. É nisso que aposta a Vanessa. Já pensou ganhar esse potinho aqui? Tem chocolate, leite em pó, doce de leite. Até porque panetone é super típico do Natal, né? Só que eu acho que aquele panetone que as pessoas compram no supermercado já está muito batido. Então as pessoas querem inovar, mas também não querem gastar muito. Muitas empresas estão investindo nesses doces para presentear funcionários. É aí que a Vanessa ganha. Dá trabalho, claro, mas ela consegue fazer uma boa renda. A gente está com 6 meses, né? E eu já vi um retorno bom e não pretendo deixar, até porque eu gosto, é algo que acho que quando a gente faz com amor, né, fica muito melhor. Agora, na hora de comprar presentes ou uma lembrancinha, o nosso economista pede atenção. A velha máxima da pesquisa vale sempre, mas escolher quem serão os presenteados também é essencial. As pessoas precisam estar atentas com relação à questão do orçamento, ver se está dentro do orçamento a composição desses presentes, né? Referente a valores, referente a quantidades, né? Para quem vai dar o presente, quantas pessoas merecem o presente e se realmente ela pode dar presente. Todo mundo gosta de dar e receber presentes, né? Mas cuidado, isso precisa estar dentro do planejamento. Caso contrário, vira um peso que você vai ter que carregar no ano que vem. Não é importante terminar o ano dando presente e começar o ano não se dando presente de começar o ano bem, com um peso na costa por uma festa, por um presente que deu sem ter condição de vida. Olha só, aí é só aproveitar essas dicas. 7h26, a gente volta lá para cima com essa carona matinal no RC Coop com Walter Cardoso e toda a equipe. A gente sobrevoa agora que ponto da cidade, Walter? Oi, Dani, estamos aqui na Bola do Produtor, um dos principais acessos, conexões aqui da Zona Norte com a Zona Leste da cidade, justamente para dar uma alternativa ali para quem costuma fugir pela Avenida João Câmara, que hoje vai ter aquela pequena interdição que nós mostramos ali no começo do programa. Hoje nós mostramos aqui um trânsito relativamente tranquilo. Como sempre, a única dificuldade é aquela de acessar a rotatória, mas depois desse trecho aqui, em todos os sentidos, está realmente bem tranquilo, as pessoas devem ter muita tranquilidade, não tem nenhum tipo de ocorrência. Nós já fizemos aqui um trajeto, uma visão geral, uma visão mais panorâmica de toda essa região e nós não notamos nenhum tipo de ocorrência, nenhum tipo de acidente que justifique, por exemplo, um engarrafamento. Então, quem estiver precisando sair da Zona Norte para a Zona Leste e quiser evitar a João Câmara, pode realmente vir aqui pela Avenida Grande Circular, porque o trânsito está muito tranquilo, não vai ter nenhum tipo de problema. De vida tranquila hoje para o motorista de Manaus, Dani. 7h28, a gente sobrevoa nesse momento justamente o limite, né, entre as duas zonas mais populosas da cidade, que é a Zona Norte e a Zona Leste, exatamente aí na Bola do Produtor. Bola do Produtor, que alguns dias da semana recebe centenas de pessoas dessa área, né, praticando esporte, exatamente nesse local que a gente sobrevoa nesse momento. Não existem pontos de lazer e assim eles reclamam nessas zonas da cidade. Então começaram uma série de projetos aí culturais e esportivos. E aí tem zumba, tem judô, tem uma série de atividades esportivas. A gente vê aí algumas pessoas caminhando, mas no finzinho da tarde, início da noite, que essa bola fica absolutamente lotada aí de pessoas que se mobilizaram, né, para praticar esporte. E aí fica sempre a gente chama a atenção, o poder público, para essa mobilização da população, para quem sabe criar uma estrutura, não aí, né, gente, porque é muito difícil atravessar pessoas idosas, crianças, no meio de uma rotatória, não é para isso, até é bastante perigoso. Mas a gente chama a atenção do poder público para dar uma solução para essas pessoas, né, que querem praticar esporte. A gente sabe que cada vez tem mais dicas, né, orientações sobre qualidade de vida e quanto isso é importante, e elas querem praticar esporte, não tem onde, acabam ocupando aí a bola da Feira do Produtor, sempre no fim da tarde. Walter. Isso não é o único ponto da cidade, né, Dani? Outras rotatórias, ontem eu estava ali para a Zona Norte da cidade fazendo algumas reportagens. A Avenida Curaçao, por exemplo, me impressionou a quantidade de pessoas que ficavam no local. Eram cerca ali de 50 a 100 pessoas, todas elas tendo aulas de dança, exercícios físicos, mostrando que existe público, né? Existe vontade das pessoas de praticarem, de participarem dessas atividades, mas que realmente existe uma falta de oferta do poder público
nesse sentido. Mas a gente reforça esse pedido de que existam programas e uma mobilização para que esses programas saiam de acesso popular, né? Não adianta também fazer nada muito voltado para a elite. A gente precisa justamente nessas áreas aqui, nessas áreas de acesso popular, onde todo mundo pode vir. E o que eu já vi, a gente já mostrou em reportagens aqui na TV A Crítica, que dá certo que existe um público que pede, né? Que tenta ter acesso a esse tipo de atividade. Walter Cardoso, direto do RC Cop, já sobrevoa aí várias ruas, avenidas, grandes acessos de saída e entrada das zonas norte e zona leste. Está tudo tranquilo na manhã dessa quarta-feira, sem nenhum grande acidente nem incidente que possa causar qualquer repercussão no trânsito. Então, se você não tiver um compromisso já dá para ficar um pouquinho mais aí em casa, fazendo alguma atividade, porque o trânsito está bastante tranquilo, segundo o RC Cop na manhã dessa quarta-feira. Obrigada, Walter. A gente se fala amanhã. Até lá. Até amanhã, Dani. Em nome de toda a equipe da RC Cop, um bom dia. 7h31, a gente vai te mostrar agora o que já foi notícia no Manhã no Ar. Equipes de busca encontram metralhadora usada por delegado desaparecido no Rio Solimões, em Coari. Thiago Garcês trocava tiros com traficantes na última segunda-feira, quando caiu no rio e não foi mais visto. Sinetran apresenta aplicativo que permite ao usuário do transporte coletivo saber que horas os ônibus passam nas paradas. A novidade foi apresentada durante a realização do seminário que discutiu a otimização do serviço na capital. Em Manacapuru, o Ministério Público realiza audiência pública para discutir redução do ano letivo das escolas da zona rural do município. Esse ano, as aulas que deveriam encerrar no dia 26 de dezembro foram finalizadas em meados de novembro, como forma de conter gastos. Outras denúncias, como reforma das escolas, que nunca aconteceram, também foram apresentadas no encontro. O preço da cesta básica de novembro em Manaus caiu quase 4% em relação a outubro. Dos 12 itens da cesta básica, 8 deles tiveram queda de preços acentuada, entre eles o feijão, a banana e o óleo. 7h32, depois do intervalo, a gente mostra nossas representantes no Campeonato Mundial de Polidense, que vai acontecer na Itália. E mais uma eliminação do Peladão a bordo, reality da TV A Crítica Record. 7h32, a gente volta já.